Olá, investidores da Faense, bom dia. Hoje eu estou analisando uma ação nova. Hoje nós vamos falar de Cyrela, né? Olha só, uma ação que apresentou um volume expressivo de compra aqui, final de agosto, início de setembro, tá? Uma ação que teve um crescimento, né, de aproximadamente 74,73% em 75 pregões, tá? Você comprou essa ação em R$ 14,76 e vendeu a 26,97 hoje. Então quem comprou em maio, né, no dia 17 de maio, nesse preço, né, vendeu hoje e oferiu esse lucro, tá? Uma empresa que respeita um canal de alta. Você está vendo aqui que eu tracei duas linhas aqui na diagonal. Ela está respeitando esse canal. Isso é um ponto bem significativo para essa empresa. É uma empresa, tá, voltada para a construção civil, tá? Ela pode incorporar, ela trabalha com a incorporação, né, de outras empresas, tá? Ou seja, ela pode adquirir papéis de empresas que atuam também nesse setor, né, de construção civil. Uma curiosidade sobre ela, a gente pode fazer uma análise fundamentalista, né? Nessa análise fundamentalista desse papel, a gente vai ver uma empresa, né, que pertence a um novo mercado, ou seja, a gente só vai ter presente ações do tipo ordinária, tá? É uma empresa que apresenta 5 milhões de patrimônio, uma empresa que hoje está dando lucro de 203 mil, uma empresa que tem como posição acionária, ou seja, participantes desse capital, né, a Ilienor SA, Eliane Orne, Suzette Orne, Capital Menas e outros, né? Nós temos uma participação bem expressiva aqui, né, de investidores. É uma empresa que você pode encontrar vários fatos relevantes no mercado em relação ao seu papel. Quando a gente vai aqui para o site do Investing, olha lá na parte de finanças, a gente vê uma empresa que tem uma margem bruta de 27,23. O que seria uma margem bruta? A margem bruta é quando a empresa, tirando as receitas em cima das despesas, ela ainda vai ter um retorno, uma margem, né, de sobra de 27,23. O que seria a margem operacional? Vou tirar o custo operacional da empresa pelas receitas, eu vou ter aqui 4,42. Isso é interessante, tá? E o que seria a margem lucro, a margem líquida, né? Eu vou retirar os impostos e vou retirar os impostos da receita e depois dividir pelas despesas, né? O que sobra é a margem líquida dessa empresa, ou seja, o ganho dela, vamos dizer assim, dessas operações, tá? Na margem líquida, o que é importante levar em consideração é que deu positivo, tá? Ou seja, ela paga todos os impostos, todas as dívidas e ainda sobra um percentual positivo. Lembrando que o nosso setor da construção civil é um setor muito forte no Brasil, tá? E no mundo inteiro a construção civil é responsável pelo crescimento do país. Então, quando a gente fala em construção civil, pensa em crescimento. Quando você pensa em crescimento, pensa que há sempre uma oportunidade, ainda mais quando o país começa a apresentar uma curvatura de crescimento no PIB. Voltando ao papel da Cyrela, SAIRE 3, você vai ver aqui na diagonal uma barra de crescimento. Se eu for traçar a questão das linhas móveis, a gente vai verificar se há uma tendência de entrada no papel agora ou uma tendência futura, né? Lembrando que esse papel é muito bom. Então vamos lá, média móvel. Tracei aqui minha média aritmética. Vamos traçar aqui a exponencial. Lembrando que isso aqui são exemplos para pequenos e médios e grandes investidores atuarem, apenas uma estratégia de análise gráfica de ações. Em breve vão estar mostrando outras, tá? Olha lá. Cyrela deu compra justamente em maio, olha aqui, ó. Quando eu tracei a nossa média móvel, a gente vê a média exponencial cortando justamente naquele período, houve um crescimento, houve venda, né? Aqui pelo período do dia 17 do 7, houve uma nova onda de compra e agora olha só que interessante, segundo as médias, né, o papel lhe deu novamente uma tendência de compra agora no dia 30 do 8 de 24,15, tá? Assim, pela análise, né, do volume, a gente vê que as pessoas estão adquirindo papel.
Pela análise da média, você vê que está dando curvatura de compra. O problema é o seguinte, vamos analisar direitinho essa ação. Você olha que ela chegou num preço histórico máximo, 25,74. Então essa ação ela tem um teto aqui em cima, tá? Um suporte, ou melhor, uma resistência no valor de 25,65. Vou traçar uma linha aqui para você enxergar essa resistência. Tá? Só um minutinho. Então aqui, ó, tem uma resistência bem aqui, ó. Tracei a linha. Olha só o que acontece. Vou tirar a diagonal para não atrapalhar. Vou tirar a diagonal. Olha lá, nós temos um suporte aqui em cima, 25,71. Essa ação toca uma vez, passa, depois no suporte e cai. Toca e passa, depois no suporte e cai. Toca mais uma vez e cai. E hoje ela está tocando e está tentando romper essa resistência. Houve 3, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 com essa, 9 hoje. Então essa ação ela teve 9 tentativas de romper essa resistência. A longo prazo, pode ser um papel interessante para investidores que desejam receber dividendos, né? Fazer uma estratégia de dividendos, fazer uma estratégia de poupança em ações. A curto prazo, um pouquinho de atenção. Vamos olhar um gráfico dos minutos para ver como é que essa ação se comporta hoje nesse primeiro início de pregão, nessa data, né? Olha, hoje ela tá aqui, a média está movimentando, você observa que está tendo tendência de compra, então se testificou lá no gráfico diário, testificou no gráfico de minutos que essa ação está tendo uma tendência de compra, então é interessante arriscar pela análise gráfica. Lembrando que eu estou fazendo análise gráfica e fiz a fundamentalista levando em consideração os dados fundamentais da empresa. Pela análise gráfica, pela análise gráfica e ainda dentro do gráfico de minutos, eu vou traçar o Fibonacci, e olha só o que a gente descobre. A gente descobre que ela tem um percentual, né, uma trava aqui no suporte de 25,74, justamente aqui da resistência que a gente comentou da agorinha, tá? Ela pode, né, no máximo chegar aqui 25,81 e no mínimo ela pode variar para 25,62. Então é uma ação aqui que os investidores devem acompanhar com cautela. Caso a bolsa apresente uma queda, vale a pena entrar nesse papel, tá? Caso você tenha a ideia de fazer poupança em dividendos futuros, né, para você ficar só recebendo dividendos e no futuro pensar em vender o papel, também é interessante. Mas lembrando, nesse momento aqui, estratégias de curto prazo são um pouquinho perigosas para aqueles que querem um lucro muito rápido, tá? Lembrando que ações não é um investimento indicado para pessoas que vão guardar o capital a curto prazo, tá? Isso não é recomendado, ações é para longuíssimo prazo. Então eu fico com vocês aqui com mais uma análise, lembrando que eu fiz aqui uma análise fundamentalista anteriormente, apresentei o site da bolsa, olhei o site do Invest, olhamos uma análise gráfica e no futuro vou trazer mais detalhes sobre esse papel. Hoje ele está cortando as médias, então dá para fazer uma posição de compra aí ficando até mais ou menos 25,80, né? Já está até passando um pouco mais de papel, tá? Espero que vocês explorem isso aí. Um abraço a todos e até a próxima análise gráfica.